Olá, eu sou Luiz Arantes da Treinamix e trago hoje mais um vídeo para você, para que nós juntos possamos pensar, refletir sobre a sua mensagem. Antes eu quero enviar um abraço muito carinhoso para todos vocês, que nós sejamos todos muito felizes nessas nossas caminhadas, em cada etapa de nossas vidas. A história que eu vou compartilhar hoje se chama O Melhor Catador de Feijões. E essa história se passou comigo. Uma ocasião, num almoço realizado em casa, com a família, meus filhos, minha esposa, minha mãe também estava presente. Após o almoço, aquela tradicional conversa sobre assuntos variados. Não me lembro mais porquê, mas acabamos conversando sobre a questão do serviço militar que eu prestei em 1971, faz tempo. E várias histórias que a gente compartilhava sobre o tempo de caserna, algumas os filhos e a turma que estava junto achavam engraçados, outros ficavam meio que assustados. Mas o que mais incomodou foi quando eu contei a história de um major aqui, onde eu comecei a servir, na cidade de Uberlândia. Eu servi em Uberlândia, mas fiz um curso de 4 meses em Brasília, na cavalaria. Mas esse major, ele tinha uma característica interessante, ele era muito assim severo. Ele dividia uma equipe, por exemplo, em 3. Pegava uma grande equipe e dividia em 3. Ia plantar grama, por exemplo. Então a primeira turma saía plantando gramas. Quando terminava, a segunda vinha desmanchando todo o serviço. Era aquelas gramas em tabletes, né? Então a segunda turma arrancava tudo que tinha sido feito pela primeira turma. E depois a terceira equipe vinha consertando, plantando em definitivo. Então era uma coisa meio maluca, mas eu acredito que tinha muito pouco trabalho e muita gente. Então por isso o major fazia esse tipo de coisa. Os meninos, os meus filhos principalmente, ficaram indignados com aquilo. Era um abuso de autoridades, né? Onde já se viu isso? Uma turma plantar, a outra arrancar e a outra turma plantar de novo. É um desserviço, é uma perda de tempo. E ainda estávamos conversando sobre isso quando a minha esposa comentou de um fato na minha infância muito parecido, que envolvia a minha mãe, que estava presente. Quando ela tinha que sair de casa para ir ao banco, alguma coisa desse tipo, o que a minha mãe fazia? Ela pegava uma bacia grande e misturava nessa bacia vários tipos de feijões. Feijão preto, feijão pardo, feijão vermelho, carioquinha que a gente conhece por aqui, milho e uma série de coisas. E eu tinha que dar conta daquele serviço que era separar por cor e por tipo de sementes, né? Aquilo eu achava um absurdo, ficava resmungando, achando ruim aquele abuso de autoridade da minha mãe, né? E gastava horas naquilo, separando tudo, aquela coisa complicada para mim naquela época. Então era um abuso de autoridade da minha mãe igual aquele major. O que a minha mãe não sabia, e acredito que agora que está sabendo disso, que lá pela terceira vez eu chamava meus amigos, né? A minha mãe fazia aquilo para eu não sair para a rua para brincar com eles. Então eu chamava esses amigos para me ajudarem. Então eram 5 ou 6, num instante nós conseguíamos terminar aquele trabalho, que era separar os feijões por tipo, por cor, o milho para um lado, o feijão para outro, e aquilo numa fração de segundos, tipo 10, 15 minutos, a gente resolvia tudo e, terminado o serviço, nós íamos brincar, que era o nosso objetivo. Então, partiram para cima da minha mãe, dizendo: poxa, mãe, vó, isso é verdade? Você fazia isso com o nosso pai? Que absurdo, né? E ela falou assim: eu fazia, eu tinha que sair de casa. Se eu não fizesse isso, eu ia fazer bagunça na rua. Aí, ela falou de uma forma toda pomposa: eu fiz, e se fosse hoje, eu faria novamente. Aí a casa caiu, os moleques queriam brigar com ela. Mas foi um fato da minha infância isso, né?
e eu acabei ganhando um troféu de o melhor catador de feijões. E, na verdade não é um troféu, é uma medalha que eu carrego até hoje. Eu ganhei dos amigos, né? Que eu fui considerado o melhor catador de feijões. Grande coisa, né? Não vale quase nada. Mas por que eu quis compartilhar com vocês essa história? Primeiramente porque eu queria que entendêssemos que ninguém está errado e ninguém está certo na vida. Cada um faz aquilo que acha, de acordo com seus conceitos, que está certo ou não. A segunda coisa é a beleza do trabalho em equipe, que num instante você faz um monte de coisas. A criatividade também tem que ser enaltecida. E finalmente eu queria que a gente pensasse um pouquinho na questão de você ter amigos. Os amigos nessa hora são muito importantes, tá bom? Tá aí uma pequena história, vamos pensar um pouquinho a respeito. Até mais, a gente se fala oportunamente. Grande abraço!